Bendita seja a Trindade, para sempre seja bendita. Leitura do livro A Suma Demoníaca do Padre José Antônio Fortea, capítulo 38. O demônio pode fazer milagres? Tendo Moisés e Arão chegado à presença do faraó, fizeram o que o Senhor tinha ordenado. Arão jogou sua vara diante do rei e de sua gente, e ela se tornou uma serpente. Mas o faraó, mandando vir os sábios, os encantadores e os mágicos, estes fizeram o mesmo com os seus encantamentos. Jogaram cada um suas varas, que se transformaram em serpentes. Mas a vara de Arão engoliu a deles. Livro do Êxodo, capítulo 7, dos versículos 10 ao 12. Na Idade Média, ao se falar aos teólogos, bastava que alguém apresentasse esse texto e tudo ficava claro. Hoje, no entanto, quando alguém apresenta um texto da Bíblia aos teólogos, é preciso depois provar que o texto significa o que diz. A autoridade da Bíblia nunca esteve tão baixa entre os teólogos. Em raros temas, como a demonologia, percebe-se de maneira mais clara o que diz a Bíblia. Quando a Sagrada Escritura trata da demonologia, não há que buscar sentidos raros e distorcidos. O texto apresentado no Êxodo mostra que os demônios são capazes de realizar coisas extraordinárias, além das leis naturais que conhecemos. Eles não podem fazer ações impossíveis para a sua natureza angélica. Não podem criar algo do nada. Não podem viver em um homem morto. Não podem ignorar as leis da natureza. Os que agem devem fazê-lo segundo as leis da natureza. Deus, sim, pode agir além dessas leis. Pode criar algo. Pode devolver a visão a um cego apenas com o seu desejo. Pode restaurar um corpo que esteja corrompido. Um demônio pode curar a cegueira de alguém somente se, com a sua força e por meio das leis da natureza, for possível. Assim como um médico pode curar certas enfermidades com o seu conhecimento e os meios ao seu alcance. Do mesmo modo, uma pequena enfermidade, por exemplo, em alguns casos pode curá-la e em outros não. O seu poder não é capaz de dar vida ao tecido morto, mas pode acelerar os processos, colocar fim em algo, etc. O que foi dito referente a esse assunto é válido para o restante dos fenômenos. Pode suceder algo no ar, pode conceder grande força física a alguém em um dado momento, pode provocar uma tempestade, mas não pode tornar uma pessoa imortal, pois as leis biológicas seguem seu curso. Não pode transformar a água em vinho, mas pode extraí-la de um recipiente fechado e trocá-la por vinho. Não pode criar um olho em uma cavidade vazia no rosto, mas poderia tirar uma pedra do rim. Cada demônio age de acordo com o poder de sua natureza, sem sair dos limites que a lei cósmica lhe impõe. Deus é o único onipotente cujo limite é o impossível, e assim nem mesmo Deus pode criar um círculo quadrado, tampouco pode pecar, esquecer de algo ou criar outro Deus. O fato de o demônio fazer coisas extraordinárias explica por que o faraó e sua corte permaneceram firmes em não deixar partir o povo hebreu, apesar de serem testemunhas dos prodígios que Deus fazia. O faraó via com seus próprios olhos que seus mágicos também faziam coisas extraordinárias. E por isso pensou que, com a ajuda de todos os seus deuses, poderia lutar contra o Deus desconhecido e hebreu. Ele não entendeu que os deuses desconhecidos
não eram um Deus minúsculo e sim Deus maiúsculo. Da mesma maneira que os mágicos dos faraós transformaram seus cajados em serpentes ou fizeram aparecer as rãs, assim também no final da história, Deus permitirá que os demônios façam feitos extraordinários, os quais narra o Apocalipse. Como se diz no último livro da Bíblia, no final dos tempos haverá pessoas que farão prodígios pela obra do demônio. Deus abençoe.